Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria. Meus irmãos, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui para partilhar a palavra de Deus. Eu sou o Clauberto, sou o pregador da comunidade Unos, e a palavra que vamos meditar hoje, ela está em Mateus 13, 26 a 30. É o joio e o trigo. Vamos à palavra então. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. No momento da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes, para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra, ela vem de encontro com os pensamentos de muitas pessoas, inclusive o meu. Às vezes fico pensando, será? Por que Deus deixou o inimigo entrar? Deus é todo-poderoso, Ele poderia chegar e eliminar toda a maldade do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, Deus deu o livre-arbítrio para nós. Deus deu o livre-arbítrio. E quando Satanás desceu à terra, ele quer levar todo mundo com ele. Por isso ele tem esse poder de nos incentivar a fazer o mal. Mas tem uma coisa chamada fé e credibilidade. Nós temos que crer em Deus e ter fé nele, para que nós possamos seguir o caminho de volta ao céu. É de lá que viemos, é para lá que nós vamos voltar. E para que nós voltemos ao céu, nós temos que fazer as coisas aqui, preparando aqui na terra, como João Batista. João Batista preparou o caminho do Senhor. Ele veio preparando, ele tinha a fé e preparava o caminho do Senhor para que Deus viesse. E Deus veio preparando o caminho para que Jesus chegasse à terra. E nós temos que preparar o nosso caminho para voltar ao céu. Nós temos que preparar aqui. E nós temos dois caminhos a seguir. Nós temos o caminho da fé, da conversão. Nós temos o caminho da vida eterna. Se nós queremos a vida eterna junto com todos os anjos e santos, junto com Maria, nós temos que trilhar o caminho que Jesus nos deixou para que voltemos ao céu. Porque o inimigo está à espreita. O inimigo está aí em todos os lugares. Em todos os lugares. E ele vive jogando o seu veneno sobre nós. Aqui diz que o trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Então, nós somos o trigo. Nós somos o trigo. Nós damos as sementes, nós produzimos. E o joio é o inimigo ou as coisas que o inimigo joga em nossa vida para que a gente caia, para atrapalhar a nossa trajetória até os céus. Eu tenho muitos amigos que estavam comigo na igreja quando criança, que até cantavam comigo na igreja, que depois foi pegando um outro caminho. O mundo ofereceu coisas que os interessava mais do que a Deus. Tem uns que se deu bem, está financeiramente bem, mas esqueceu totalmente de Deus. Outros
estão no caminho ainda, estão no caminho com Jesus, procurando o caminho. A vida lá fora é muito boa, não é? Se fosse ruim, ninguém corria atrás, ninguém ia, mas de maneira que o inimigo joga o seu veneno e as pessoas vão colhendo aquilo, então vão crescendo de maneiras erradas. Nós temos que nos policiar, nós temos que cuidar de nós, cuidar do nosso caminho, e quando o inimigo jogar o seu veneno ou os seus dardos, os dardos inflamados, suas flechas, nós consigamos escapar disso, escapar dessas coisas que eles nos jogam, das armadilhas que eles preparam para nós. Então, nós não podemos, voltando aqui à palavra, nós não podemos ceifar o trigo agora, né? Como diz a palavra aqui. Replicaram-lhe que vamos, querem que vamos e o arranquemos agora. E o Senhor disse: não. Arrancando o joio, arriscai tirar também o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. A colheita que Jesus refere aqui, nessa parábola, é a segunda volta de Jesus, quando ele vai liberar, quando ele vai levar aos céus as ovelhas, os bons, aqueles que seguiram a palavra. Esses vão ter a vida eterna junto com Deus, junto com Jesus, os anjos e santos. E, no caso do joio, são separados em feixes para queimá-los. E a palavra queimá-los, queimar, juntar todos o mal e queimar significa o quê? Significa que vão para o inferno mesmo. Isso. Porque tem dois caminhos só. O céu e o inferno, né? O céu e o inferno. Quem vai para o purgatório, graças a bom Deus, já está garantido o céu. Ele vai purgar os seus pecados, depois vai para o céu. Então, meus irmãos, vamos ser trigo nessa vida? Não vamos ser joio? Não vamos acreditar no inimigo? Não vamos. Eu vejo um grande problema, que as pessoas hoje eles querem seguir mais o mundo do que seguir a Jesus. O mundo oferece muita coisa, o caminho é largo. Vejo pessoas que passam pela igreja, nem olham, não fazem o nome do Pai, nada. Pessoas que fizeram a primeira comunhão, fizeram a primeira Eucaristia, hoje nem mais aparecem na igreja. Tenho grandes amigos que são contra a igreja, que falam mal de Jesus, que falam que é só uma invenção, não sabem o que estão falando, não sabem o mal que estão dizendo. E isso se propaga com outras pessoas quando se juntam para falar de Deus. As pessoas que são contra Deus, que não creem, não têm fé, vai se espalhando a maldade. É o joio se espalhando no meio do trigo. Isso é preocupante, porque tem pessoas que não são firmes na fé e acabam indo junto com essas pessoas e virando joio também, né? Não tem um pensamento firme, não tem uma decisão reta e acabam se perdendo nesse mundo. A gente não pode deixar as coisas acontecer isso. É por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estou aqui, por isso que todos os pregadores, os padres estão hoje falando da palavra do Senhor com mais afinco, estão falando mais declarado dos problemas que acontecem, porque o inimigo está aí jogando o seu veneno para todos os lados. Eu vejo essas baladas, essas meninas, essas crianças que nascem, vai crescendo um pouquinho, já vai voltando aquelas roupinhas, as mulheres e vão dançando, fazendo aquelas danças horríveis. E os pais que deveriam cuidar dos seus filhos, não deixar isso acontecer, acham bonito. O que é isso? Que é o joio que já instalou, foram crescendo com esse pensamento de que isso é bonito, e as pessoas ficam se mostrando. Os homens estão se perdendo, não tem mais oração,
só querem saber de beber, de festar, de correr atrás de coisas ruins. Nós temos que nos policiar, meus irmãos, temos que cuidar de nós, temos que cuidar do nosso caminho. Não adianta experimentarmos as coisas do mundo e acreditar que isso é bom, que só existe isso. Não. Tem a vida eterna, tem a outra vida, a vida que nós vemos. Nós viemos aqui, é um momento só nessa vida. O inimigo está em todos os lugares, então nós temos que nos precaver, temos que entrar na igreja, rezar com afinco, rezar com sabedoria, com fé, ter fé. Nós temos que comungar, nós temos que nos confessar. O inimigo, meu irmão, está lá dentro da igreja também. Ele está lá, à espreita. Ele está lá. Quando o inimigo, você pode entender que quando você está ouvindo a palavra de Deus e você olha para um lado e começa a ver outra coisa, ao ver uma moça, alguém com um vestido curto, ou um decote, é o inimigo que soprou naquela pessoa para ali daquela forma na igreja para te tirar a atenção da palavra de Deus. Seus pensamentos começam a aparecer de outra forma. Então, meu irmão, temos que ter fé e firmeza. Nós temos que procurar mais Jesus. Nós temos que procurar mais Ele. Temos que ter a certeza que estamos com Ele. Temos que pedir sempre, fazer orações, lutar contra o inimigo. Tem gente que fala, não vou na igreja porque lá eu vou pecar mais, vou ficar em casa. Meu irmão, na nossa casa também o joio está espalhado. Você já notou nas discussões que temos em casa por coisas mesquinhas, por coisas tão pequenas se transformam em grandes coisas, por uma palavrinha que você diz, uma palavrinha que nós dizemos, as coisas só se complicam. Há brigas, contendas, vira a cara, tem casal que vai dormir separado por causa disso, filhos virando a cara com o outro, se pegando em socos, porque querem defender o seu ponto de vista, mas está errado. Ali é o inimigo soprando a maldade, é ele entrando na nossa cabeça, é ele entrando no nosso coração e jogando o veneno. E muitas vezes, como não estamos preparados, não estamos em oração, nós bebemos do cálice do veneno que ele nos dá. O veneno da inveja, da incompreensão, o veneno do ódio, do rancor. É esse veneno que o inimigo nos dá. E a gente aceita porque nós estamos preparados para aquilo. Meu irmão, Jesus está conosco, é só chamar o seu nome, ajoelhar e fazer as suas orações para se livrar do inimigo. Nós precisamos disso. Precisamos ter mais fé. Precisamos ter mais fé em Jesus, mais fé em Maria. É isso que precisamos, que o joio está no meio de nós em todos os lugares. Em todos os lugares. Você vai no supermercado, sempre tem uma coisa te dizendo coisas ruins para fazer. Se você não estiver em oração e preparado, as coisas ruins acontecem. Na direção, você está dirigindo, você olha uma coisa, sempre chama a atenção, alguma coisa para você tirar a atenção da sua direção e pode vir um acidente. No casamento, meu irmão, no casamento, as brigas que temos no casamento por coisas tão pequenas, né? E é da vontade de largar tudo. Largar. Isso que o inimigo gosta. Não, eu vou desistir, vou parar. Aí você separa da sua mulher ou separa do seu marido e arruma outra pessoa. É a mesma coisa. Você só vai começar o seu problema de novo, porque é tudo uma coisa só. No casamento, meu irmão, nós temos que orar e pedir a Deus a compreensão do cônjuge. Temos que pedir a compreensão e nós temos que compreender, temos que amar muito mais, como diz a palavra popular, quem casa para conviver até a vida tem que comer um saco de sal. É verdade, que aí você dura. Você sabe que você está comendo aquilo que é ruim, mas você vai transformar essas coisas em coisas boas, um relacionamento bom. Meu irmão, minha irmã, o joio está em todos os lugares, é na nossa casa, é na igreja, é no bar, é na rua, é em todos os lugares.
mas nós temos que nos firmar na oração. Nós temos que ter fé, nós temos que ter fé e acreditar em Deus, acreditar em Deus. E nós temos que acreditar em Deus, mas para isso nós temos que estar vivendo em comunidade, lá na igreja, não só na nossa casa, mas lá na igreja, junto com as pessoas, aprendendo a conviver e rezando junto em comunidade. Fé, meu irmão. Aqui na minha cidade, quando eu cheguei aqui há 14 anos, eu tinha um sonho de fazer um terço muito grande, para que as pessoas pudessem vir rezar aqui, orar, pudessem vir com a sua família e transformar a nossa igreja num santuário. E isso foi comovendo as pessoas e todos queriam a mesma coisa. Os anos foram se passando e as coisas não davam certo. Veio um padre, não deu certo, não veio outro, não deu certo, não veio. E as coisas foram, mas nós sempre com aquela fé que isso ia acontecer, que tudo isso ia dar certo. E aí, meu irmão e minha irmã, hoje chegou o tempo de virar santuário. A nossa igreja é em Nova Fátima, santuário do Nova Fátima, em Nova Fátima, santuário de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E atrás da igreja tem um terço enorme, muito lindo, para as famílias irem rezar, irem sentar, fazer piquenique, fazer o que precisar ali, o que quiser, mas tudo em oração. É muito lindo. Se você puder vir um dia, venha a Nova Fátima visitar a nossa igreja. E o santuário vai ser a partir de agosto, já se torna santuário, com a glória de Deus. Então a fé que nós vemos há 14 anos atrás, e há muito tempo atrás, que veio uma pessoa lá de Portugal, uma família, e queria fazer a nossa igreja como um santuário, mas a sua esposa acabou falecendo e não deu certo. Mas a fé e a vontade ficou. Ele voltou para Portugal, mas nós continuamos no caminho que iria se tornar santuário e vai se tornar com a graça de Deus. Vai acontecer. Isso é fé. Sempre rezando, sempre pedindo, vai acontecer, vai acontecer. São as coisas impossíveis que a gente achava que não ia, depois passando muito tempo, mas nós firmes na fé, firmes na oração, e hoje vai se concretizar. Meu irmão, minha irmã, é só orando, é só pedindo, rezando com fé e vontade, incessantemente, nós temos que fazer isso. E nesse meio tem muita incredulidade. Eu via pessoas dizendo que não, isso não dá certo. E para que fazer isso? Para que? Os incrédulos, as pessoas que não acreditam, as pessoas que não querem, né? Não querem que aconteça, são os contrários, são o inimigo, jogando o seu veneno nas pessoas, em todos nós, para que a gente não faça, não aconteça tudo aquilo que é para Deus, que é para Jesus. Os incrédulos, nós temos que tirar eles fora, ou então temos que incluí-los na igreja, de uma forma que ele possa se tornar e reverter tudo isso em acreditar e ter mais fé e deixar a incredulidade de fora. E nós temos que trazer essas pessoas até nós e pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, que cuide de nós. Senhor, peço ao Senhor que tire todo o joio de nossas vidas. Sei que é impossível, Senhor, que Ele está aqui no meio, mas peço que o Senhor consiga, que o Senhor faça e atenda a nossos pedidos, que a gente não reverta nunca para o joio, que nós sejamos pessoas que seguimos a Jesus e com o Teu amor nós conseguimos chegar até os céus, que nós cremos cada vez mais no Senhor. Meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.